Eu estou com o seu Romeu Schneider, ele que tem um profundo conhecimento sobre as COPs realizadas no mundo. Romeu, como é que funciona essas convenções que acontecem já há muitos anos em países distintos, inclusive em países que a gente percebe que nem produção de tabaco tem? Como é que é escolhido, como é que é formatado essas convenções promovidas aí pela Organização Mundial da Saúde? Bem, normalmente ocorre que o governo oferece o espaço para poder fazer a convenção, a conferência. E isto tem um alto custo. Por exemplo, aqui no Panamá, o Panamá disponibilizou 5 milhões e meio de dólares para fazer essa conferência. E isto, logicamente, nem todos os países se interessam para isso, mas o Panamá tem um interesse bastante grande porque são muitas pessoas que vêm para o Panamá, obviamente aproveitam também a oportunidade de fazer algum giro pelo país, conhecer, e aí então é interessante para o país fazer essa conferência, apesar do custo que ele tem, e os outros países também pagam. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais paga para participar desta conferência. Sim. Eu vi que a estrutura montada no pavilhão que nós vamos estar ali, justamente são setores do mundo inteiro, tem ONGs, pesquisadores, debates, centros de debate sobre isso. E como é que você tem visto a evolução dessas COPs ao longo dos anos? Bem, ela não tem evoluído muito, porque tem uma coisa que tem no início que foi muito forte, o trabalho para que houvesse uma interferência na produção de tabaco. Isto fazer restrições e uma questão, um trabalho que também foi começado é encontrar alternativas para o tabaco, que é a chamada diversificação, que dentro da Convenção Quadro fala em reconversão. Mas quando foi confirmada a ratificação no governo Lula, no primeiro mandato dele, essa palavra não foi mais usada, a reconversão, porque ela era muito chocante para os produtores. Porque, na verdade, a reconversão quer dizer você para de plantar tabaco e planta outro produto. E isso era muito forte porque, com toda a estrutura montada na propriedade dos produtores de tabaco, investimentos feitos, isto não é tão simples assim. Aí então foi utilizada a questão da diversificação. Diversificação, inclusive, é um fator extremamente importante porque a FUBRA incluiu a diversificação quando a FUBRA foi fundada lá em 1955, para que o produtor não dependesse exclusivamente da produção de tabaco. Pelos convidados que eu percebi que estarão aqui, eu vejo que da agricultura, do fomento da agricultura, vem pouca gente. Bem, isso é uma realidade. Eu só queria complementar a história da diversificação, porque a diversificação, na verdade, ela significa produzir outras culturas como o produtor de tabaco faz e também produzir tabaco. Isto é a diversificação. Isso é extremamente importante. Bem, respondendo a tua pergunta em relação a representantes da agricultura aqui presentes, não são muitos, principalmente eu inclusive olhei a relação dos que fazem parte da delegação brasileira e dentro dessa relação eu não vi o nome do representante do Ministério da Agricultura, que faz parte da CUNIC, através do Ministério da Agricultura, participa das discussões e não vi o nome dele na relação. Outros também não estão presentes que deveriam estar por serem representantes executivos no governo federal, no governo estadual, apesar que, primeira vez na história, pelo que foi dito, teremos um secretário do estado do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, com credencial para poder participar da Conferência das Partes. Eu lhe pergunto justamente sobre isso, né? Nós falamos reconversão, alternativas. Bom, e tu está falando de produtor rural, né? Então, obviamente, do meu ponto de vista, teria que estar a agricultura, o Ministério da Agricultura, secretários ligados a isso, né? Porque numa convenção que se trata sobre
basicamente sobre diminuir, eliminar, constranger, criar processos no que diz respeito à produção do tabaco, já tinha que vir em paralelo, por exemplo, estandes montados no evento. Olha, nós estamos fazendo um exemplo aqui, esse cara aqui agora planta hoje tabaco e moranguinho, por exemplo, para que mostre ao mundo que existe formas ou de tentativa de ter processos em conjunto. Bem, quem deveria, sem dúvida nenhuma, estar aqui presente deveria ser o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde lá se enquadra todos os pequenos produtores. E como o tabaco, todos são pequenos produtores e, além disso, produzem outras culturas, né? Deveriam estar presentes e fazer a defesa do tabaco. Infelizmente, dentro da Convenção Quadro, tem o artigo 5.3 que impede a participação dos defensores da cultura. Nós, como eu que sou da AFUBRA, eu também sou presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco, ligada ao Ministério da Agricultura, da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o coordenador, ali não é chamado presidente, sim coordenador. A gente está aqui, mas a gente só pode olhar de fora. Não tem como estar dentro do espaço, participar das discussões, não podemos opinar, primeiro porque não conseguimos nem entrar. Eu me lembro numa oportunidade em Seul, eu tinha uma credencial para poder participar da discussão de um assunto que fazia parte da pauta dentro da COP. E quando chegou a hora de discutir aquele assunto, eles encerraram as atividades para aquele dia. E a minha credencial só valia para aquele dia. Então esse assunto ficou para o outro dia e aí eu não pude participar. Dentro da COP é discutido tabaco, mas também outros meios que influenciam a saúde. A questão do cigarro eletrônico, por exemplo, que o Brasil hoje é um grande consumidor, mesmo sem ter legislação. Como é que o senhor vê esse assunto? Nós temos comercialização, não tem legislação. Bem, o tabaco, na verdade, é uma atividade legal. Sim. Não existe isso de não ser legal, porque está tudo regulamentado, inclusive pelo governo federal, através do Ministério da Agricultura, através da Anvisa. Isto é tudo legal. O grande problema que nós temos no Brasil, porque o próximo de 50% do consumo, ele é ilegal. São cigarros que são contrabandeados ou fabricados ilegalmente no Brasil por pequenas empresas que atuam nesse submundo do mercado de contrabando. Outros, a maior parte disso vem através do país vizinho, que é o Paraguai. Todo mundo sabe disso, não sou eu apenas que estou dizendo isso. E isso representa uma diferença muito grande. Você imagina que o Brasil arrecada só de impostos por ano algo em torno de 14,5, 15 bilhões de reais. Poderia estar arrecadando o dobro. Sem dúvida nenhuma, isso seria um reforço muito grande de recursos para poder fazer investimento. No entanto, não é possível fazer um controle por causa da fronteira muito grande que o Brasil tem com outros países, são milhares e milhares de quilômetros, não tem como fiscalizar. E esse mercado está se desenvolvendo fortemente e agora, inclusive, está entrando um outro produto que também não é legal no Brasil, nem se fosse fabricado no Brasil, não poderia se consumir isso, que são os dispositivos eletrônicos de fumar, que hoje nós temos algo em torno de 6 milhões de consumidores, claro, metade disso consumidores eventuais, mas já tem em torno de 3 milhões que são consumidores regulares destes dispositivos. A COP trata disso também? Sim, inclusive este é um tema que é uma das grandes preocupações da própria COP, porque já existem mais de 80 países que regulamentaram a fabricação, comercialização e consumo desses dispositivos, mais de 80 países. O certo é agora, tem um dispositivo, tem que enfrentar isso, tem que regular, tem que regularizar, tem que haver um controle do Estado sobre isso.
Sem dúvida alguma, deveria ter principalmente a questão do controle fitossanitário. Isso é uma das coisas muito graves que ocorre com o cigarro contrabandeado e agora com os dispositivos eletrônicos de fumar, que também não há controle nenhum. E isto, obviamente, muitos produtos estarão prejudicando o consumidor porque não se conhece os detalhes sobre esses produtos. E por isso o Estado teria que colocar a mão nisso, fazer a regulamentação disto e acompanhar o que está sendo comercializado no mercado. Inclusive, devido a essa ilegalidade toda, também o Brasil perde muita questão de receita. Porque poderia hoje estar sendo fabricado esses dispositivos no Brasil, poderiam estar sendo feita a extração de nicotina líquida do tabaco também no Brasil, hoje isso é feito na Índia, e a Índia inclusive fatura um valor extremamente alto com essa atividade de extração de nicotina, e a nicotina sai da Índia, vai para a Suíça e lá ela é purificada, para depois então entrar no mercado de consumo. E o tabaco produzido no Brasil, é uma coisa interessante. Então nós batemos um papo com o Romeu Schneider, que representa aqui a FUBRA, como a cadeia produtiva do tabaco, e nós ao longo da semana vamos trazendo mais informações, que tenhamos todos aí uma boa COP. Sem dúvida alguma, a expectativa é muito grande e a gente vai acompanhar-se de perto aqui até terminar essa semana, porque nesta semana é a Conferência das Partes, é a COP10, e na semana que vem tem a MOP. Eu não vou ficar para acompanhar isso de perto daqui, porque a MOP ela se refere ao mercado ilegal, que inclusive o Brasil já fez algum trabalho dentro da ratificação de que haja um trabalho reforçado em cima da questão do mercado ilegal, mas na prática a gente ainda não percebeu alterações nesse mercado. Obrigado, meu amigo. Eu agradeço a oportunidade e deixo um abraço aí a todos.